Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tech Talk. Hoje temos o prazer de conversar... Pera aí, Emir, que hoje é diferente. Hoje quem tá na fogueira é você. Boa! Saí dos bastidores e vim pra cá, porque primeiro episódio da segunda temporada, a gente queria fazer uma coisa diferente. Como diz o PP, era de te colocar na fogueira em homenagem a ele. Vamos E nessa. a gente vai fazer um monte de perguntas sobre a primeira temporada pra você. Tá bom. Quais foram suas impressões? O que você teve de insights durante a primeira temporada sobre os convidados? Então hoje é tudo com você. Tá bom, combinado. Eu vou só apresentar a Sil, para quem ainda não conhece. Todos os nossos convidados tiveram o prazer de conhecer ela. Ela que faz as entrevistas, né? Conversa com as pessoas, agenda, ajuda a organizar tudo. Faz tudo acontecer para eu e os convidados podermos sentar aqui e só conversar. Então, normalmente, a maior parte das pessoas não vê a Sil, não vê o Hugo, não vê os Brunos, tanto Carneiro como Sarmento, mas eles juntos que fazem esse negócio acontecer. Então, vambora. Tô sem roteiro hoje, tô aqui para responder. Hoje é no improviso, vamos lá. Vamos. Pra começar, Emir, queria parabenizar pela primeira temporada. Foi muito legal assistir, foi muito legal participar. Estar nos bastidores foi muito aprendizado muito grande pra todo mundo, com certeza. E eu queria saber como que foi a ideia, da onde surgiu criar o Tech Talk, por quê? Por que esse nome? Como que surgiu? Boa. Tech Talk ele surgiu, eu até estava conversando, eu recentemente estava num evento em João Pessoa, né, no congresso, e estava conversando com algumas pessoas que mencionaram do Tech Talk, falaram que estavam assistindo e tal, achei muito legal, e surgiu de uma necessidade própria, assim, eu sempre vi no mercado de seguros uma carência muito grande de troca, e a gente começou a fazer as lives há algum tempo atrás, e a gente foi descobrindo algumas pessoas que eram mega abertas a trocar informação, dividir como pensavam, como erraram, né? Muitas vezes a gente vai em eventos ou assistir palestras e parece que tudo foi perfeito. Sim. E a realidade não é assim. Então, surgiu um pouco dessa vontade de reunir algumas pessoas que estão a fim de contribuir, de dividir e poder ter um espaço para isso. A live, ela implica em várias coisas, assim, às vezes algumas pessoas não se sentiam tão confortáveis, então o Tech Talk foi mais um modelo, mais um canal, mais uma forma, e permite que também as pessoas possam acompanhar só por áudio, de forma... Ele não precisa estar lá naquele momento e tal. Então acho que foi um pouco por isso. E o nome Talk é porque é isso que a gente se dispõe a fazer aqui, né? É bater papo. Então não tem a gente monta um roteiro muito no espírito de tentar cobrir tudo que a gente acha de interessante com aquela conversa. Mas se as pessoas pudessem ver, a gente quase não, né? A gente pega os pontos, as ideias, mas a forma que isso acontece... Rola um papo, né? Rola um papo. Então, eu acho que esse foi o objetivo, assim, tentar atender a uma falta que a gente sentia também aqui dentro da Tex, né? Muito legal. E a gente teve 20 episódios nessa primeira temporada, a gente viu bastante gente do mercado falando sobre o Textal, como você comentou, em eventos e tudo mais. Como que foi essa mudança pra você, de colocar ali a sua cara e aparecer? Então, até a pandemia, eu acho que em alguma live eu comentei sobre isso, mas até a pandemia, isso era inimaginável, assim, sempre atuando como diretor de operações aqui na Tex, sempre fui na coxia, né? Eu sempre tive por trás das coisas. Sempre nos bastidores, Sempre ali. nos bastidores. E é onde eu me sentia mais confortável. E na pandemia, minha primeira live foi com o Rony, da ANS. Teve algumas mudanças de agenda e tal, e aí, cara, vai ser você. Eu achei muito legal, porque o Rony é um cara que eu conheço, que eu gosto muito. Então me senti também mais confortável. Mas foi em casa, assim, tá? Tá lá nos stories lá da Tex, no feed da Tex. E então, a partir dali, foi talvez o primeiro momento que eu falei, cara, foi legal, achei... Aquele friozinho na barriga. Friozinho na barriga. Achei interessante e tal. E aí a gente inventou de fazer a live de forma frequente, e aí isso foi tomando um monte de forma. Então, quando apareceu a possibilidade, né, quando a gente idealizou o Talk, já era mais natural. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Todos os episódios dão um frio na barriga, né? O
Eu tive um técnico de handball, Renilson, um cara incrível, e que a gente descobriu que também... A gente descobriu, não, eu sabia que ele também foi técnico do Omar, né, meu irmão. A gente estudou na mesma escola, então a gente também teve ele... Nós dois tivemos ele como técnico, mas a gente descobriu que o Del Col, que é da equipe de dados, que é gestor da equipe de dados aqui na Tex, também foi treinado por ele no colégio militar e tal. Legal. E ele sempre falava isso, né? Ele falava, se você tá com medo hoje, você tá com frio na barriga? Ele falava, cara, tô. Ele falava, ainda bem, senão você não ia jogar. Que legal. Então, só joga quem tá se importando, quem tá afim. Então, acho que isso é um traço que eu vejo com bons olhos, né? A gente continua com frio na barriga. Mas eu nem sei se eu respondi a tua pergunta. Eu fui por esse caminho. Mas foi... eu acho que lá no começo eu nem imaginava tá assim. Então, a repercussão que eu vejo hoje em dia, acho muito legal. Me impressiona positivamente. Pessoas dentro das companhias, dos mais variados cargos, dentro das seguradoras, dentro das corretoras, Enfim, você percebe que tem uma repercussão interessante com pessoas interessantes. Então, é muito legal. É bem satisfatório, assim, né? Porque a gente, quando começa a produzir esses conteúdos, você fica muito no o like, o view, né? E a gente comentou até um dia, tem um vídeo muito bom no mercado de seguros, tem 10 mil views, algo perto disso, e tinha, sei lá, 20 likes. Então, tem algumas coisas que são características do mercado, às vezes. Mas a gente vê a repercussão real, né? Com as pessoas que a gente conversa, as pessoas falam do episódio, do detalhe e tal. Você sabe que a pessoa escutou mesmo, né? Escutou, né? Não é? E os convidados também. Alguns contam coisas muito positivas, assim, de negócios que foram gerados a partir dali, de como as pessoas passaram a conversar com ele. Porque antes, eu acho que a internet, esses papos, assim, ele aproxima muito as pessoas, né? Tipo, às vezes alguém queria conversar com a Sil. Só que, puta, via a Sil só naquela situação. Acho que não tá tão acessível assim. Aí, de repente, você conta um negócio sobre a viagem que você mais gostou, que foi pra cidade tal. A pessoa fala, puta, eu também fui. Então, você cria um elo muito mais, uma identificação muito mais simples, muito mais fácil das pessoas conectarem, né? Então, acho que é legal, tem sido interessante. Ser reconhecido. Eu te conheço, mas não sei da onde. Te conheço, mas não sei da onde. Eu tava olhando dali, eu vi. É esquisito Muito legal. isso. E você comentou que você entrevistou um monte de gente. Eu queria saber se você conhecia todas essas pessoas, como tem sido essa aproximação. Se teve alguém que, de repente, você só conhecia na internet, e aí teve a oportunidade de conhecer melhor no Talk. Como que tem sido isso? Tem algumas pessoas que a gente fala frequentemente que às vezes a gente nem percebe que não conhece pessoalmente, assim, pessoalmente, fisicamente. Um deles é o Arley. O Arley ainda não participou aqui, o Arley tá lá no Rio, que é o que a gente carinhosamente apelidou de o corretor raiz, o cara mega parceiro e tal, e esses dias a gente tava conversando, e o Arley, quanto que você teve com ele? Eu nunca estive com ele, eu não conheço. Então, várias das pessoas a gente foi conhecendo pelo Instagram, porque produzem conteúdo interessante. Um deles foi o Thiago Freitas, o super corretor. Super corretor de seguros. Eu falava com ele por Instagram e tal, nunca tinha estado com ele, e a nossa primeira conversa foi aqui. E, puta, foi legal demais, assim. Então, tem algumas pessoas, estou tentando puxar, assim, de memória, né? O Caio, da WA Corretora, eu também não conhecia ele pessoalmente. A primeira vez foi aqui. Mas eu acho que é isso, né? Assim, a gente pode conhecer as pessoas marcando uma reunião, marcando um bate-papo, marcando um papo como esse aqui. Então, acho que tem sido interessante. Nessa temporada, que a gente já tem algumas pessoas confirmadas, tem várias que eu ainda não conheço. E vai ser muito legal conhecer, né, junto com todo mundo aqui, né? Porque às vezes, sei lá, conheço muito bem... o Pedro Yui, nunca tinha estado com ele, porque desde o começo, quando eu comecei a falar com ele, o Pedro da Zípia, desde o começo, quando eu comecei a falar com ele, era pandemia, ele mora nos Estados Unidos, a gente não tinha proximidade, não estava próximo. Mas, foi um papo muito legal. E eu acho que é interessante quando você não conhece, porque talvez faça perguntas e se interesse por coisas que as pessoas que estão conhecendo pela primeira vez também se interessem, né? Então, enfim, acho que pode ser interessante isso. Vamos descobrir. E uma coisa que eu acho legal, nem estava aqui nas minhas perguntas, mas que eu acho bem legal no Talk é justamente
a gente trazer pessoas diferentes, de nichos diferentes. Tem de marketing, tem a Zipia, que é de leads. A gente tem várias visões e histórias diferentes e trazer tudo aqui e ouvir, escutar. Eu acho que é bom pra gente aprender e pro corretor também, né? Sem dúvida. E assim, a gente teve a honra, né? O privilégio de conversar com algumas pessoas que não tem muito conteúdo específico dela falando. Por exemplo, da Denise Bueno. Então, pô, aquilo ali foi... Né, eu falei bastante no episódio e repetindo aqui. Foi o primeiro episódio e foi com uma grande jornalista, né? Então, mas eu acho muito legal a gente trazer pessoas que muitas vezes são as pessoas que fazem acontecer e às vezes não estão tão no holofote, né? Não são tão vistas. Tem algumas pessoas que vão estar nessa temporada ou na próxima que são assim. Então tem pessoas que, por exemplo, dentro das corretoras, mesmo corretoras de todo porte, tá? Mas de muitas corretoras, pessoas que ocupam a posição de relacionamento com o cliente, de operações, que quando vão fazer uma matéria sobre aquela empresa, dificilmente falam dela. Mesmo porque, às vezes, elas até preferem assim. Mas elas têm histórias incríveis para contar. É ali que se guarda muito do como a mágica é feita. Então, acho que é interessante a gente poder trazer essas pessoas e ouvir essas histórias, aprender, né? Tem algumas perguntas que eu fiquei pensando para essa temporada nova. Aí, vamos seguir aí, depois eu divido algumas. Mas é um pouco nesse sentido, assim, né? A gente... abordar uns pontos mais, sei lá, descobertas recentes, né? Coisas que foram interessantes. Não, pra mim, assim, nos bastidores tem sido uma experiência bem legal descobrir muitos pilares do mercado que às vezes a gente não vê e são muito importantes, que sustentam o mercado e às vezes estão escondidinhos ali, né? E a gente não vê. E a gente comentou um pouquinho dos objetivos do Tech Talk ali no começo. Eu quero saber, dos iniciais pra agora, mudou muita coisa? Surgiram objetivos, surgiram novas ideias durante? Sim. Mudou muito. Acho que a gente vai aprendendo como fazer, né? Como operacionalizar o conteúdo, onde divulgar, enfim, acho que tem bastante aprendizado. E mudou um pouco também dos objetivos de como a gente via o Talks, né? Hoje existe um interesse muito grande de algumas pessoas de participarem dele. Então enxergaram qual é a visibilidade que isso pode ter, como isso pode aproximar, até por outras pessoas que participaram e dividiram essa experiência. Então a gente começa a olhar ele de outra forma, né? Ele toma uma relevância talvez ainda maior do que o que a gente tinha imaginado lá no começo. E a gente vai procurar outros formatos, né? Aqui, frequentemente, a gente não faz a mesma coisa 2 vezes seguidas, né? A gente vai procurando jeitos de se desafiar. Então, quem são os convidados? Aonde a gente faz o Tech Talk? Enfim, tem algumas coisas aí que a gente quer testar, errar, né? Enfim, e poder encontrar, mas mudou bastante. Dos objetivos iniciais, eu acho que alguns a gente foi entendendo que eles não faziam tanto sentido. A gente tinha uma empresa que era parceira nossa, no começo ainda é parceira nossa, mas que ajudava a gente a fazer nos primeiros episódios, e aí a gente aprendeu a tocar tudo aqui de dentro. Então, hoje é feito totalmente dentro de casa, né? No estúdio que a gente tem. Eu fico sem saber se eu dou spoiler ou não para dar essa resposta. Mas, enfim, tem muita coisa que a gente mudou, foi aprendendo, e eu acho que a gente começa a ver o produto... Esse é um spoiler. Eu já começo a olhar ele um pouco como um produto, né? Tem possibilidades disso ter uma dimensão maior e contribuir ainda mais para o mercado de seguros. A gente, dentro da Tex, a gente procura... Ele está intimamente ligado com todos os produtos que a gente tem dentro da Tex, né? Então, eu não preciso falar aqui do Teleporte, do Nimble, do Analytics, dos outros produtos que a gente vai lançar agora para fomentar esses produtos, porque esse trabalho aqui, na minha visão, que a gente está fazendo é fomentar o mercado de seguros. A gente precisa que ele cresça, a gente precisa que ele seja maior. Tudo isso beneficia diretamente a nossa empresa e todas as empresas do ecossistema.
Então, ele passa a ser um produto cada vez mais relevante a partir do momento que ele leva conhecimento, que ele conecta pessoas, que ele permite que esse mercado se desdobre em novas oportunidades, né? Muito legal. E a gente até comentou aqui que no mercado de seguros, às vezes, o engajamento não é... A gente sabe que as pessoas consomem, a gente sabe que as pessoas assistem, as pessoas comentam que assistem, mas como você comentou, às vezes tem um vídeo de 10 mil visualizações, 10 likes. Você acha que como interlocutor, como o comunicador agora, né, que você está na frente de tudo isso, qual é o seu papel em relação a tudo isso? Como você se sente? Esse talvez seja um desafio para a gente descobrir ainda. Não sei. Todas as vezes que a gente faz um conteúdo e explica para as pessoas, qual a importância daquele like ou tudo mais. Eu tenho vários amigos que em redes sociais mais diversas, no YouTube. No YouTube, eu acho que poucas pessoas têm o hábito de dar like. Mas mesmo no Instagram, que é uma forma de interação mais comum, tenho muitos amigos que não dão like. Não, achei muito legal. Aí você vê que a pessoa te encaminhou o negócio e não deu like. Não deu like. Você fala, cara, dá um like, porque é de graça. Assim, não custa nada pra você. Mas faz uma diferença enorme pra quem tá fazendo. Ah, mas por que faz diferença? Porque ela sabe que aquele conteúdo é relevante, porque o algoritmo, a ferramenta, sabe que aquele conteúdo passa a ser relevante. As primeiras horas, então, um hábito que eu tenho, dos canais que eu acompanho e que eu quero apoiar, nas primeiras horas é muito importante as visualizações, os likes. Então, às vezes, eu não vou conseguir ver naquela hora, mas eu dou o play lá, largo um like. Já deixa o like, e né? deixo no mudo, deixo rolando lá, falo, depois eu assisto. E aí depois eu volto lá e assisto. Mas aquele impacto que você tem nesse primeiro momento faz com que aquele material seja amplamente distribuído. Então é muito importante para quem está fazendo isso. Eu conheço várias pessoas, principalmente no nosso mercado, que já fizeram coisas muito legais e pararam. Porque falam, ninguém quer saber, as pessoas assistem, mas não vão lá e não dão like, aí ninguém quer ajudar, ninguém quer... Esse talvez essa seja uma característica de alguns mercados, de alguns públicos, mas eu acho que faz... Assim, a gente acredita no que a gente está fazendo, a gente tem ouvido uma repercussão muito positiva, então a gente vai continuar fazendo. Os nossos likes estão na vida real, mas é muito importante que a gente tenha eles também no material, porque isso ajuda a impulsionar, ajuda a dar ânimo. É legal pra caramba quando você vê um produto um conteúdo que é amplamente divulgado, que o pessoal dá like. E se quiser dar dislike também vale, né? Engajamento é pros dois lados. Então, feedbacks, escrever nos comentários agora no YouTube impacta bastante. Enfim, é importante ter essa repercussão, mas a gente ainda não sabe, né, como fazer. E a gente precisa, talvez, pedir mais, né? Como a gente vê como a maior parte dos produtores de conteúdo faz. Antes de começar o vídeo, deixa seu like. Não esquece de deixar o like, né? Coloca pra seguir ativa e tal. o sininho. Então, eu acho que essas coisas são legais. E se alguém... Quem assiste no YouTube, vale muito a pena assinar o YouTube, fazendo propaganda do YouTube. Vale muito a pena assinar o YouTube, porque você passa a não ter propaganda, que chegou ao ponto de ser insuportável, e também você pode bloquear seu telefone, o que você estiver usando, e continuar ouvindo. Então ele vira como se fosse um podcast, mesmo que seja um conteúdo não o nosso, porque o nosso tem no Spotify, mas qualquer outro ele vira um conteúdo como se fosse um podcast. Então é um uso muito legal. E aí você já vai estar logado, é mais fácil de você seguir, ativar a notificação, dar like, deixe seu like nesse vídeo também. Coloque para seguir o nosso perfil. Tem um canal de cortes também nosso, né? Tem, Cortes da Tex. Cortes da Tex, então siga os dois. Puta, eu não tenho saco de assistir esse conteúdo de 1h30, 2 horas, 1 hora. Tá bom, assiste todos os cortes. A Silk faz cortes incríveis. Cortes virais. Então, eu acho que são várias formas de consumir o conteúdo, mas a gente vai descobrir um caminho que isso seja melhor, né? Que as pessoas façam isso. Eu vou começar a falar isso. Que legal, você assistiu? Deixa eu ver o YouTube. Like. Deixa o like. Tá inscrito no canal? Vou falar isso agora.
Inclusive, eu lembrei agora do Rubens, que é uma pessoa que assiste bastante Sim. nossos podcasts, nossas lives no Instagram, LinkedIn. E ele comenta, inclusive, a maioria das lives e a maioria dos podcasts. Então, um abraço pro Rubens. Abraço, Rubens. Se você tivesse ideia do impacto, da repercussão que tuas mensagens causam dentro da Tex, é muito grande. Então a gente sempre compartilha, né? Ó, tem um comentário e tal. É muito, muito, muito legal. E a gente ouviu um dos seus feedbacks de não ficar muito nos termos, ou se quando naturalmente os termos surgirem, a gente explicar, dar mais contexto para eles. A gente vai fazer isso. Essa nova temporada, com certeza, vão aparecer vários, e a gente vai leva isso como um aprendizado. Então, muito obrigado, e foi muito importante o teu comentário. Muito legal. Tá vendo como é importante deixar um comentário? Às vezes um comentário que você deixa ali já dá um feedback maravilhoso pra gente. A gente já pega várias ideias e... Enfim, é muito legal. E eu acho que, assim, o Tex Talk, ele também tem um lado de educação. Um lado, né, traz essa coisa de educar o mercado de seguros. Queria saber se foi uma intenção, se você acha que realmente ele veio com isso, ou se surgiu do nada, e de que maneira que você acha que isso pode aumentar mesmo o conhecimento do corretor sobre o mercado e... Enfim. Boa, eu acho que sim. Lá no começo a gente falava bastante disso, né? A gente tem uma iniciativa que chama Tex School, que tem vários conteúdos. A gente olha muito para esse gap entre o conhecimento técnico, né? Que a ANS, a GV prestam, fornecem ao mercado, e o conhecimento de produto. No meio de tudo isso, tem o marketing digital, a geração de leads, o dia a dia, a gestão, a história com o Sérgio Habib, dele contando a história dele. Muito legal esse episódio. Muito legal, né? E assim, um cara fantástico, assim, é absolutamente relevante na história do país, na história das montadoras do automóvel no Brasil, e que é público agora, né? A gente já sabia na época, mas era nos próximos dias, tá? A gente preferiu não falar, mas que tirou a Jack Motors da recuperação judicial, mesmo num cenário com um valor absurdo, com um cenário totalmente contrário ao dele, né? Então, o cara tinha que vender carro quando o mundo inteiro parou, fechou todas as concessionárias, ninguém importava mais nada. Dá para trazer ele aqui, a gente falou que ia trazer, né, para o segundo episódio, para ele contar como ele fez isso. Cara muito bom. Então, esses exemplos, essas histórias são muito importantes. Eu acho que isso, essa bagagem de erros e acertos, elas são fundamentais para qualquer pessoa que está empreendendo, gerindo, trabalhando em qualquer lugar. Porque a gente vai trazer um ponto para a gente trazer assim, alguém muito forte de vendas. Porque tem aprendizados que às vezes são sutis. Uma frase que você escuta pode mudar completamente como você tem feito as coisas. A ideia do atendimento ao vivo. Sim. Foi assim, lendo uma matéria, eu li uma matéria sobre quanto estava crescendo a live commerce no mundo, principalmente na China. E beleza, antes de vir para a Tex, né, no valor, aí eu subi, tomar banho, aí no banho é maravilhoso para ter ideias, não, né? Eu adoro. E... O ruim é que você não tem onde anotar, né? Você não tem onde anotar. Aí você fica na cabeça, não posso perder, não posso perder. Aí eu saí, enfim, aí eu mandei um áudio para algumas pessoas falando sobre isso, a gente começou a idealizar e é um negócio que tá ganhando uma proporção muito legal. E, puta, foi uma frase, um negócio que por acaso naquele dia eu li e a gente teve acesso. Então, nesses papos, eu acho que isso acontece muito. Então, várias vezes, assim, eu tô anotando ou fico com alguma coisa na cabeça do que a pessoa falou, isso vai virar alguma coisa, às vezes vai virar uma ligação para um cliente. Puta, é verdade, isso daí eu podia... Então, eu acho que a gente tem que estar aberto. Tinha alguém que falava, não tenho a menor ideia de quem, eu ouvi uma vez isso, que não tinha livro ruim o suficiente que não valesse a pena ser lido. E porque mesmo as coisas muito ruins, elas te ensinam alguma coisa. Às vezes o que não fazer. E então eu acho que tem nos papos, às vezes você fala, puta, mas eu vou ver um papo com sei lá, com alguém de geração de lead, mas eu não compro lead. Tudo bem. Mas ele vai falar sobre como ele
chega nas pessoas, como ele tem um fluxo de atendimento, como ele... Ou uma frase que ele vai contar da história de vida dele e que pode fazer a diferença. Então, eu acho que a gente às vezes coloca a educação como uma estrutura muito acadêmica. E cada vez mais ela é menos nessa estrutura e mais nesses conteúdos soltos ou despretensiosos, mas com pessoas interessantes, relevantes. Então, a gente tinha sim esse objetivo e acho que dá pra gente aprofundar ainda mais. Então, acho que é um pouco do que a gente vai fazer nessa segunda temporada, né? Eu, particularmente, sou muito a favor, eu assisto absolutamente todos os cursos que aparecem na minha frente. Se eu vejo que é de graça, então, não importa. Tanto do mercado de seguros quanto do marketing. E assim, eu já sou formada em marketing há alguns anos, já tenho bastante conhecimento. E às vezes, assim, básico em marketing gratuito. Eu vou lá e assisto. Porque eu posso conhecer 80%, 90%, mas tem aqueles 10% que às vezes ele fala alguma coisinha que passou batido quando eu estudava, ou enfim, na minha carreira. Então, aqueles 10% é bem pouquinho durante o curso, pelo curso todo, o conteúdo do curso todo, mas pra mim é 100%. Sim. Porque eu não tinha esse conhecimento e eu vou ter esses 10% de conhecimento. E o básico de hoje, às vezes, é um monte de coisa nova que não tinha no básico tá sempre mudando, né? Então vale muito a pena. Eu consumo podcast, todos os cursos gratuitos que aparecem na minha frente, mesmo que seja pra vender outros cursos, eu tô lá assistindo. Sim. E consumindo. Inclusive, eu sei que também consome bastante podcast, bastante cursos. Eu queria saber se pra você começar a entrevistar, aconteceu de você assistir alguém, de você pegar inspiração em alguém, algum entrevistador, algum comunicador. Muito. Eu assisti minha vida inteira a Jô Soares, então sou pós-graduado em Jô Soares, né? Devo muitos atrasos no colégio por ter ficado até 1, 2 da manhã assistindo o Jô. E então, alguma coisa sempre a gente aprende, né? A minha pretensão, né? De falar que... Mas óbvio que é uma referência. Mas eu assisto muito podcast. Então, sei lá, desde de todos os tipos. Quer que eu fale alguns? Pode falar, vou anotando aqui. Não, assisto o Flow, assisto o Podpah, assisto menos, mas eu também assisto. Tem um que chama, acho que é Corredor 5, que é de música. Que legal, esse eu não conheço. É um cara que, é espetacular. É uma aula de tudo. O cenário, a iluminação, a voz. E vai assim, você tem entrevistas com o Ney Matogrosso, com o Milton Nascimento, com os caras. E aí o cara. Muito bom. E o cara vai tocar um violão, assim, o som é alta produção, entendeu? Então, a gente se inspirou bastante, mandei algumas referências. Mas tem um monte, assim. Tem um que eu conheci esses dias, que chama Os Sócios, que também é legal, que fala de negócios. Tem algumas perguntas que eu achei bem interessante. Se eu não me engano, eu já viu? Já ouvi. Eu sou ruim de nome, né? Então eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas é um casal muito legal. É o da Malu Perini? É esse, né? Eu acompanhava no Instagram e depois comecei. Umas perguntas muito boas, a forma com que ele traz, ele e ela, referências externas para conversa, enfim, acho muito legal. Mas eu sou que nem você, assim, o que estiver passando na frente, eu paro pra ouvir, prestar... Inclusive, você assistiu aquele da Casa Abandonada, que tá todo mundo falando? Não, ainda não vi. Eu também não vi, mas eu tô muito curiosa. Que é o da Folha, né? É a Folha? Não. Eu acho que é meio investigativo. Eu esqueci o nome dele, mas é um jornalista que eu gosto muito, eu já li alguns livros dele, ele fez... Porque eu vou falar o nome pejorativo que davam aqui em São Paulo. Falavam do Fofão da Rua Augusta, que era uma figura muito conhecida. Eu estudei ali perto na Paulista e eu via ele várias vezes. E esse jornalista desvendou a história inteira dessa pessoa. Que legal. E é um livro assim... Depois a gente coloca como sugestão aí em algum lugar. Mas é espetacular. E é um tipo de jornalismo que eu acho muito interessante. Então, esse da Casa Abandonada eu quero ver. Eu tô muito curiosa pra ver. Eu acho que até nesses que nem você falou, de música, que às vezes é pra você se entreter, mas você consegue pegar alguma sacada. Essa luz ficou muito boa, e se eu levar essa luz pro talk? E tem umas perguntas que às vezes... Que nem o Hugo sugeriu, né? Ele que implementou aqui aquele minuto final. E
puta, ele deu uma cara completamente diferente, assim, Muito legal. ao podcast. Então tem algumas perguntas, às vezes, que não interessa se é um podcast de tecnologia, de música, de arte. É irrelevante, a gente tá conversando com pessoas, né? Então, tem algumas perguntas que às vezes você fala, legal, eu tenho algumas anotadas, assim, pra incluir. Que legal essa pergunta aí, eu acho que seria legal fazer. E, sei lá, eu gostaria de ouvir pessoas respondendo essa pergunta, né? Acho que é um pouco nisso. E Marília Gabriela também. Marília Gabriela é muito boa. Muito boa. Muito boa a forma com que ela era incisiva era bem jornalístico, né? Mas para extrair alguma coisa, mas de uma forma elegante. Muito elegante, Eu gostava. Eu assistia bastante também. Agora, voltando um pouco para uma retrospectiva do Talk, de todo mundo que você entrevistou, todas as trajetórias que você escutou, teve alguma que te tocou, que te inspirou de alguma forma, que você fala, putz, peguei essa daqui pra me servir de inspiração aí na minha carreira? Várias. De verdade, várias. Uma frase que eu gostei muito foi como o Dória abriu a conversa com ele, falando que ele era, que eu perguntei, né, quem era o Dória, aí ele falou que era a vitória do improvável. Eu acho essa frase, assim, espetacular, né, de uma potência absurda. Quando eu perguntava com essa parte do minuto final, que não foram todos os convidados, né, da primeira temporada que a gente fez, porque ela surgiu no meio, mas quando eu falava sobre sonho realizado, eu acho que todo mundo se emocionava. Então, e eu me emocionava também aqui. A gente só tem essa câmera aqui, então a gente você não consegue ver assim, né? Mas eu que estou de frente para a pessoa, você vê uma emoção, assim, as pessoas falando da família. É muito interessante como o Sérgio Habib, ele falou um negócio que... O Sérgio Habib, ele contou no começo, quando eu perguntei para ele por que tal marca, ele falou porque é diferente. E o que eu fui entendendo na conversa inteira com ele é que esse é um drive para ele sempre relevante. Então, todas as perguntas que eu fiz, ele nunca respondeu, nenhuma delas ele respondeu o que se esperava. Não que a resposta fosse eu soubesse qual seria uma resposta, mas ele ia por um ou outro caminho. Então, o que é importante? Levar o filho no colégio. Você tem que ter um companheiro, uma companheira do seu lado, porque... Então, assim, e o que eu fui vendo nas outras pessoas é que sonho realizado, sonho para realizar, pouco disso passa pelo negócio em si, mas muito são as coisas que a partir disso você constrói, né? Então, o que você pode dar para sua família, para seus filhos, para tudo isso. Então, eu acho que isso me marcou bastante, assim. É diferente e é diferente se a gente estivesse fazendo uma palestra, qualquer coisa assim, porque ali você está muito no drive de negócio e aqui você tem uma conversa, um bate-papo mais humano, você conhece mais o lado, humano, né, pessoal da pessoa, né? Então, assim, a emoção que eu vi em cada uma dessas pessoas, eu achei muito, muito interessante, muito legal. Então, as respostas a frases, assim, tem algumas. Eu acho que dá pra gente pensar nos recortes. Eu fico com receio de falar e não falar de alguém. Então, essas talvez foram algumas das que mais marcaram, assim, eu acho que é essa. Eu vou parar por aqui. Eu particularmente gostei bastante da Vitória do Improvável também. Eu acho que me marcou também porque eu acho que faz muito sentido com a minha história também, né? Então, muita gente se identifica quando a gente começa a falar um pouco mais do lado pessoal, quando eles começam a falar um pouco de sonhos. A gente consegue se ver nessa pessoa também, né? Não é só um profissional incrível, é uma pessoa. Né? E assim, esse do improvável, eu acho, quando você falou que tem muito a ver com a sua história, eu acho que pra mim também pegou por isso. E aí você fala, talvez isso pegue muito pra maior parte das pessoas, porque o que você imagina que seja o provável para aquilo é um estereótipo completamente irreal. Então você vai numa palestra, não sei o que, a pessoa fala, porque eu fiz tal coisa, depois fiz tal coisa, depois...
Você fala, caramba, o cara com Só 12 vitórias, anos... só e coisa com boa. 12 anos ele sabia que ia ser executivo do não sei aonde, né? Porque a carreira... E não é assim. Então, ter essa quebra e mostrar essa forma, o quão mais real é isso, né? Esses tropeços, esses desafios, o que às vezes a pessoa foi parar naquele lugar absolutamente por acaso, que não queria. E, puta, mas aí eu tava ferrado, eu precisava, puta, aí teve uma história incrível. Então, acho que tem mais improváveis do que prováveis. Sim. Então, talvez por isso essa frase também seja tão forte. Mas ouvindo a história do Dória, é muito construída em cima disso. É muito legal. É muito legal. Tem uma live que você e o Pepe comentaram, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é como é legal escutar o erro das pessoas, porque encurta a nossa jornada, né? Às vezes a gente tá pra cometer esse erro, a gente escuta alguém que já cometeu e fala, olha, eu cometi, eu achei que foi melhor ir por esse caminho, então a gente acaba encurtando a nossa história, a nossa jornada e consegue chegar onde a gente quer chegar um pouquinho mais rápido, aprendendo com os outros, né? Esse talvez seja o maior aprendizado e talvez um dos aprendizados que eu ainda preciso ter realmente, que é ouvir mais esses erros, pedir ajuda. Então, eu acho que isso vai permear um pouco essas nossas próximas conversas, para eu ouvir também outras pessoas. Eu brinco aqui às vezes, né? Tô fazendo uma consultoria grátis, tô fazendo uma análise, não sei o quê. Mas é verdade, tá? Então, eu acho que aproveita esses momentos para ouvir de pessoas interessantes, pessoas legais, pessoas que a gente quer conhecer, como elas pensam cada uma dessas coisas. A gente talvez esteja num momento em que foi sendo construído tudo muito idealizado e para as coisas precisam ser um pouco desconstruídas disso, né? A gente precisa ir pro o que é a base ali do negócio. Então, vamos ver como essa segunda temporada pode nos ajudar com isso. Então, deixe seu comentário aí se você também estiver precisando de uma terapia ou de uma consultoria grátis. Muito legal. E agora que Grátis a gente... não, você precisa deixar o like. Aí tá comentar, pago. tem que tirar um print, mostrar que tá inscrito no canal, né? Seguindo a Tex e o Tex Talk também no Instagram. Agora que a gente já lembrou da temporada, a gente já falou de como surgiu o Tex Talk, a gente já falou um pouquinho de como foi toda essa trajetória. A gente sabe que a Tex investiu bastante aqui no estúdio, no audiovisual, marketing. Quero saber o que o público pode esperar das próximas produções e o que você espera dessa segunda temporada. Boa. A gente tá fazendo hoje o nosso piloto aqui, né? Dessa segunda temporada de cenário. Tem algumas coisas que vão mudar, que a gente vai fazer ainda. A gente simplificou muito, a gente aprendeu nesse período quão mais simples algumas coisas podem ser. Não só para o Talk, para toda a nossa produção de conteúdo e tudo mais. O que eu espero para o próximo é que a gente possa encontrar assuntos, conversas, pessoas cada vez mais relevantes e que façam a diferença no dia a dia, na vida de todo mundo que estiver assistindo. Então, o que a gente quer... Várias das coisas que a gente se propõe a fazer aqui é que parecem piegas e às vezes parece frase de marketing, mas é muito verdade. Muitas coisas que a gente às vezes comenta com alguém que quer fazer e tudo mais, o pessoal fala, não faz. Isso aí não adianta, o mercado não quer, ninguém tá nem aí pra isso, ninguém não sei o quê. Às vezes as pessoas têm razão. Mas às vezes a gente insiste um pouco mais e tem um resultado interessante ou um pouco além disso. Então o que a gente espera é que essas coisas se tornem mais relevantes. E ver... vocês viram que tal pessoa, empresa, começou a fazer não sei o quê? Pô, acho ótimo. Se tiver um monte... Né? A gente mencionou aqui, sei lá, 5, 6 conteúdos que a gente acompanha. Se tiver só um de seguro, a gente vai estar cobrindo um pedaço desse tamanhinho. É legal que tem um monte. A gente vai aprender com os outros. Olha, fulano ou tal empresa fez um negócio ali que é legal. Não sei quem fez tal. É isso, entendeu? A gente precisa tirar essa competição besta do meio dessas coisas. Então, eu espero que a gente possa trazer pessoas e encontrar formas de também ser mais colaborativo. Aliás, esse é um dos pontos, né? Esse estúdio que a gente tem aqui, fica em São Paulo, na Vila Madalena, esse estúdio, ele
ele está à disposição de quem tiver uma ideia boa, um projeto bom, quiser rodar um piloto, quiser produzir o conteúdo. A gente está conversando com algumas seguradoras que têm esse interesse, com corretoras, com pessoas que trabalham em corretoras e têm esse interesse. Então, a ideia é que a gente possa, né, dentro dessa linha que estava falando, né, de menos concorrência e fazer as coisas que possam acelerar, estimular o mercado, esse espaço está à disposição, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato com o marketing da Tex, comigo, com quem quiser, deixa um comentário aí e a gente divide como que isso pode ser feito. Mas ser ainda mais relevante, servir como fonte de conteúdo, de inspiração, eu acho que isso é um pouco do que a gente está buscando para esse próximo. Gente falando que tudo vai dar errado tem um monte, né? E normalmente para elas dá. Pessimistas. A gente é um realista otimista. Eu acho muito legal quando a gente fala assim, que a gente juntos tá inventando o futuro. E quando a gente fala juntos é o mercado todo, né? Não é só juntos Tex, é juntos mercado, juntos todo mundo, bora todo mundo. A gente vai fazer o mercado de seguros crescer, se tornar cada vez maior, ter cada vez mais essa cultura de conteúdo, de educação, né? Às vezes a gente começa a mexer um negócio, já aconteceu isso com a gente várias vezes. A gente começa a fazer um negócio e você não controla qual é a repercussão daquilo. Então tem uns efeitos secundários assim que não dá para controlar. Então, na dúvida, faz. Mas aí eu gastei 6 meses indo uma vez a cada 15 dias lá fazer tal coisa e não deu nenhum resultado. Às vezes esse resultado vem um pouco mais para frente, às vezes você inspirou outras pessoas, às vezes você aprendeu a fazer outras coisas. Então, acho que vale muito a pena. Sempre vale a pena estar aprendendo. E às vezes quebrando a cara, também vale a pena. Com certeza. Muito bom, acho que essas eram as perguntas que a gente tinha separado para fazer para você nesse episódio especial, esse piloto da segunda temporada do Talk. Palavras finais, como você sempre fala. Eu queria agradecer quem assiste, quem acompanha, quem manda mensagens por DM, quem desmistifiquem todas essas coisas. Então, se quiser falar com alguém da Tex, quiser conversar com a gente, com quem for, manda uma mensagem lá no Instagram, por DM, deixa um comentário, liga aqui na Tex. As coisas são mais simples, entendeu? Às vezes a gente mistifica muito as coisas. E no final das contas, vocês vão ver bastante aqui na próxima temporada, não interessa o cargo, hierarquia ou qualquer coisa. Todo mundo é mais ou menos a mesma coisa. Com histórias diferentes, mas mais ou menos a mesma coisa, com erros, acertos, e é isso que a gente quer dividir aqui. Então, entrem em contato, dividam com a gente as suas ideias, participem, deixem o like. E já falei 3 vezes deixar o like. Se não deixarem, se esse vídeo não bater o recorde de likes, vai ficar um pouco bravo. Então, é isso. Acho que essas são as palavras finais. Eu queria te agradecer e contar pra todo mundo que você tava nervosa no começo, mas que foi incrível. Eu nem sei se a abertura ficou boa, porque eu estava muito nervosa. Agora eu já tô mais calma, mas a abertura... E é muito legal isso do podcast, né? Porque agora dá pra gente ficar mais 1 hora, né? Agora tá tranquilo. Meu Deus, o que eu falo? Que eu falo? Então, nas entrevistas, quando a gente tá conversando assim, você foi 0, parecia que você tava mega à vontade. Mas às vezes você percebe que a pessoa tá mais... E de repente ela já acabou? Nossa, que rápido. Aí tá 2 horas gravando. Né? Então foi muito, muito legal. Todas as perguntas, como você conduziu. E vambora, vamos pra próxima. Vambora. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Emir, também pela oportunidade. Obrigado ao time de marketing que... É muito legal, muito incrível todo mundo. Trabalho muito próximo, eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Então, acho que só agradecer ao time, a Tex toda, ao Emir, vocês que estão assistindo. Esse é só o começo, só o primeiro episódio de uma temporada incrível que vem aí. E você não perde por esperar todas as novidades. Vamos fazer. E vamos aprender com vocês. Valeu, pessoal. Valeu, gente.